Iniciamos agora a parte final, que seria a parte de tratamento dos pacientes com sepsis grave e choque séptico. O tratamento de um paciente com sepsis grave e choque séptico, ele deve seguir princípios gerais de ressuscitação volêmica, de terapia vasopressora e, finalmente, terapia inotrópica. Então vamos tentar dissecar isso um pouco. Na ressuscitação volêmica, o primeiro passo que devemos no paciente com sepsis grave e choque séptico é escolher que solução vamos utilizar. E existe sempre muita discussão na literatura se devemos utilizar os cristalóides ou os colóides. Temos que mostrar as vantagens e desvantagens de alguns desses. Então, o cristalóide, como por exemplo um soro fisiológico, ele é muito mais barato do que um colóide. E sabemos que não há diferença na reposição volêmica entre o cristalóide e o colóide no que tange à sobrevida, que é o grande objetivo que temos dos nossos pacientes. Então, como não há diferença, nós costumamos preferir os cristalóides porque são mais baratos. Temos objetivos de controle de pressão arterial e saturação e limites de congestão e PVC. Bem, terapia vasopressora. Saindo então um pouco da reposição volêmica, qual é a melhor droga para tratar um paciente com sepsis como droga vasopressora? Dopamina, nora, adrenalina? E na verdade, durante muitos anos, muitos estudos acabaram sendo publicados e hoje nós temos como uma escolha, mas isso é uma escolha um pouco pessoal, a nora. A nora acaba sendo sim a droga preferida para tratar o paciente com sepsis. E nós tivemos um estudo recente que foi publicado no New England Journal of Medicine em março de 2010, que comparou o uso da dopamina com a norepinefrina no tratamento do choque nos mais diversos tipos de choque, seja o choque hipovolêmico, seja o choque cardiogênico e o choque que aqui estamos tratando, que seria o choque séptico. O que é que os pesquisadores fizeram? Esse estudo ele foi randomizado e eles avaliaram. Um grupo fazia uso de dopa e outro grupo fazia uso de nora. E observe que não houve diferença significativa de sobrevida até o 28º dia de segmento, portanto não há diferença de mortalidade entre pacientes com os mais diversos choques tratados com nora ou dopa. Porém, os pesquisadores demonstraram coisas importantes. Nos casos de pacientes com choque cardiogênico, a nora parece ser uma droga melhor do que a dopa. Ora, e o que aconteceu? O que aconteceu foi que os pacientes com choque cardiogênico que utilizavam dopamina apresentavam muito mais eventos de arritmia. Então, a grande conclusão desse estudo é que não há diferença de sobrevida entre os mais diversos tipos de choque entre escolher dopa ou nora para o seu tratamento. Mas a nora parece ser uma droga mais segura, por quê? Porque ela induz menos eventos de arritmia. Portanto, então, voltando para o slide anterior, a nora é por nós considerada a droga mais segura para o tratamento de um paciente com sepsis grave e choque séptico. Bem, e aí, o que é importante no tratamento de um paciente com sepsis grave e choque séptico? O que é importante são as condutas que alteram sobrevida. E aí nós não podemos deixar de citar essas 5 condutas que aqui estão descritas, com esse item 4 que vocês estão vendo que está em cinza, porque perdeu muito espaço em determinado momento. Então, uma das condutas mais importantes para se tratar um paciente com sepsis grave e choque séptico é a conduta preconizada por Emmanuel Rivers, publicada no New England Journal of Medicine em 2001, em que esse indivíduo começa a tratar os pacientes com sepsis grave e choque séptico na sala de emergência, portanto já ganhando muito tempo. E ele conseguiu objetivos que hoje é conhecido como The Golden Hours, ou as horas douradas, em que ele faz uma reposição volêmica adequada, faz uso de vasoconstritor, usa drogas inotrópicas como a dobutamina e faz transfusão de sangue. Ora, como é que é isso? O paciente é admitido na sala de emergência, está num quadro de sepsis grave, choque séptico, você vê a PVC dele, está menor do que 8, você repõe cristalóide ou colóide. Corrigiu a PVC entre 8 e 12, você também vai acompanhando a pressão arterial média. Se essa estiver menor do que 65, uso de droga vasoativa, no caso a nora. Se ela se encontra maior do que 90, nem há necessidade da droga vasoativa.
Depois de passar e ver o grau de hidratação, a própria PVC, a PAM do paciente, você vai avaliar um elemento chamado saturação venosa central de oxigênio, colhida da via cava superior. Se essa se encontra menor do que 70, você transfunde sangue nesse paciente para que o hematócrito fique próximo de 30. Se a saturação venosa central continuar menor do que 70, é hora de ligar um agente inotrópico, no caso a dobutamina. Então, o grande passo do Emmanuel Rivers foi realmente valorizar a saturação venosa central de oxigênio, que está diretamente relacionada à oferta de oxigênio tecidual, transfundir o paciente e ligar um agente inotrópico, que a gente sabe que na sepse existe a miocardiopatia séptica, em que o ventrículo fica como se fosse uma gelatina, ele perde força de contração. Então os agentes inotrópicos ganham essa função. Com essa conduta, o Emmanuel Rivers, em 2001, conseguiu reduzir, portanto, a mortalidade dos pacientes com sepse, né, em torno do 28º dia, que era de 46% para em torno de 30%. E o que foi interessante é que essa conduta de ligar dobutamina e transfundir sangue dos pacientes, ela é mais efetiva se ela for feita principalmente nas primeiras 6 horas. Daí esse conceito de horas douradas, né? Então esse grupo que se trabalhava para manter uma saturação venosa central de oxigênio maior do que 70%, foi um grupo que recebeu muito mais volume e muito mais atenção. E foi um grupo que desenvolveu bem menos perda de função orgânica, bem menos insuficiência hepática, bem menos CIVD, portanto, mostrando a importância da precocidade no tratamento e no diagnóstico. Uma segunda conduta que tem sido muito preconizada também e que altera a mortalidade dos pacientes com sepse grave e choque séptico é o controle rigoroso da glicemia. Pacientes que apresentam controle de glicemia em torno de 80 a 100, e atualmente a gente tenta manter ali entre 120 e 130, morre menos na unidade de terapia intensiva. Esse paciente tem menos infecção recorrente, tem menos dia de ventilação mecânica, tem menos insuficiência renal aguda, desenvolve menos polineuropatia do paciente crítico. Então, o controle da glicemia hoje é muito importante nos pacientes com sepse grave e choque séptico. Corticoide. Ora, corticoide em baixas doses é uma conduta que também é capaz de alterar a mortalidade de pacientes críticos com sepse. Todos nós sabemos o efeito anti-inflamatório que o corticoide tem. E nós dissemos numa fase inicial da aula, do primeira fase 1, que a sepse grave e choque séptico são decorrentes de uma resposta inflamatória sistêmica com liberação de mediadores inflamatórios, como IL-1, IL-6 e TNF-alfa, como aqui apresentados. Ora, então os pesquisadores pensaram, se nós utilizarmos corticoide em altas doses, nós vamos diminuir a mortalidade da sepse. E o que foi visto foi o contrário, né? No início dos anos 90 foi utilizado corticoide em altas doses e, infelizmente, foi um aumento da mortalidade desses pacientes. Até que alguns pesquisadores avaliaram que, na verdade, o que acontece na sepse é que aquela resposta a situações de estresse que nós passamos, com liberação e ativação da glândula suprarrenal e liberação de cortisol basal, essa resposta está reduzida. Então, existe na sepse grave e no choque séptico insuficiência adrenal relativa. Até que Anani e colaboradores, e que foi publicado em 2004, eles fizeram uma meta-análise, né, que foi confirmada em 2009, mostrando que o corticoide em baixas doses é capaz de alterar, sim, a mortalidade da sepse no paciente crítico em torno do 28º dia. Então devemos utilizar a hidrocortisona 100 mg de 8 a 8 horas em casos de sepse grave e choque séptico, quando a nora em altas doses não é suficiente para manter a pressão arterial. A gente observa aí alguns colegas utilizando a hidrocortisona de uma maneira muito disseminada nesses pacientes, e nós temos que lembrar que o uso deve ser utilizado principalmente quando nora em altas doses não consegue segurar a pressão arterial. Então esse é um sinal indireto da insuficiência adrenal relativa. Proteína C ativada recombinante. Droga que foi durante muito tempo utilizada no tratamento dos pacientes críticos e que agora perdeu muita força. A proteína C ativada, ela é um anticoagulante natural do nosso organismo que diminui a função do fator tecidual e inibe a ativação, na verdade inibe o fator 5 ativado e o fator 8 da cascata de coagulação ativados. Mas ele tem um efeito anti-inflamatório porque ela reduz a adesão leucocitária e reduz a diapedese do neutrófilo para chegar aos tecidos. Então,
essa droga poderia ter um efeito anti-inflamatório, né? E alguns estudos randomizados um pouco mais antigos e com falhas de metodologia, não baseados em princípio da intenção do tratamento, demonstraram que em pacientes que tinham disfunção de múltiplos órgãos ou que tinham APACHE muito alto, a proteína C ativada era capaz de reduzir a mortalidade desses pacientes. Isso foi publicado em alguns estudos, isso foi uma verdade importante, até que no ano de 2012, agora em maio, sai um estudo de proteína C ativada em adultos com choque séptico, publicado na New England Journal of Medicine, em que, baseado no princípio de intenção do tratamento, observe mortalidade nos 28 dias de segmento em pacientes que utilizaram proteína C ativada, 26%. No grupo placebo, 24%, P não significante. Com 90 dias de segmentos, proteína C ativada, 34% de mortalidade, grupo placebo 32%, sem diferença significante. Portanto, a proteína C ativada, como nós observamos aqui neste gráfico, não altera a mortalidade dos diversos grupos de pacientes com sepsis grave e choque séptico, inclusive pacientes com redução sérica de proteína C, que, como nós dissemos, é uma substância que já existe no nosso corpo. No caso aqui, o que foi utilizado era a proteína C ativada recombinante feita em laboratório. Portanto, essa droga, proteína C ativada recombinante, não deve mais ser preconizada como fora anteriormente e não está mais associada, pelo menos até o presente momento, a não ser que surjam novos estudos, não está mais associada a alterar a mortalidade dos pacientes com sepsis. E, finalmente, a ventilação mecânica protetora. Ora, 50% dos pacientes com choque séptico acabam desenvolvendo síndrome de desconforto respiratório do adulto, como aqui vocês observam na imagem, uma radiografia de tórax bastante sugestiva da síndrome de desconforto respiratório do adulto. E se esses pacientes desenvolvem, portanto, SARA, eles vão precisar de uma ventilação mecânica. A ventilação mecânica protetora, com baixos volumes correntes, com hipercapnia permissiva, com baixas pressões de platô em pacientes com sepsis grave e choque séptico, é associada também à redução de mortalidade desses pacientes. Portanto, nós demonstramos para vocês aí essas estratégias específicas no tratamento da sepsis grave e do choque séptico que alteram mortalidade. Finalizamos essa aula com a resumo e considerações finais, dizendo que na parte 1 nós discorremos sobre conceitos de sepsis, o que seria síndrome da resposta inflamatória sistêmica, o que seria sepsis grave e choque séptico. Na parte 2 nós discorremos um pouco mais sobre o diagnóstico e critérios de epidemiologia. E na parte 3 nós falamos um pouco do tratamento, discorrendo sobre as drogas que devem ser utilizadas, as soluções cristalóides, a droga de preferência e, finalmente, as condutas que são capazes de alterar a mortalidade. Obrigado pela atenção.